E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Nós Podcast. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Brenda e eu tô muito feliz de ter você aqui comigo pra gente poder conversar, refletir e fazer trocas que agregam e façam sentido para as nossas vidas. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre um dos assuntos que eu mais amo falar, porque foi a primeira coisa que eu precisei entender e mudar para que eu conseguisse alcançar as coisas que eu tenho alcançado, que eram coisas que eu queria muito e nunca tinha conseguido de fato alcançar, viver. Então, falar sobre esse assunto para mim é muito bom, porque é um assunto que eu gosto muito, que foi um dos primeiros passos que eu precisei ter, mudar para me conseguir viver diferente da forma como eu estava vivendo. E no episódio de hoje eu quero conversar com vocês sobre mentalidade e expansão da mente. Eu quero falar com vocês sobre mente limitada, mentalidade limitada. E assim, quando você tem uma mentalidade limitada, é muito difícil você conseguir alcançar qualquer coisa. É muito difícil você conseguir ter qualquer resultado. Porque se a sua mente não muda, seu comportamento não muda, suas atitudes não mudam e os seus resultados também não mudam. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês hoje é as características, né, de uma pessoa que tem a mentalidade limitada, que tem a mente fechada, sabe? Aquela pessoa que para e pensa, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Isso é uma pessoa limitada. E eu era assim, eu não sabia. Gente, eu era uma pessoa que, quando alguém ia conversar comigo, principalmente assim, familiares, né? Minha mãe, meus irmãos mesmo, oh Jesus, só eles pra me aturarem mesmo. E às vezes eles queriam conversar sobre alguma coisa comigo, pedir algum conselho ou qualquer coisa, e eu tinha um jeito muito, como eu posso dizer, arrogante de falar, sabe? Às vezes eu poderia até estar certa, mas a forma como eu falava, tipo, olha, não é assim, tá errado. Eu tinha muito esse jeito de jogar na cara das pessoas, sabe? Eu era muito arrogante. Às vezes com as pessoas de fora não, mas com a família em si, eu era. E às vezes eu magoava, principalmente às vezes minha mãe, por exemplo, eu magoava ela falava assim, ai, mas olha o jeito que você falou. Aí eu falava, ai mãe, meu jeito é assim, eu sou assim, até hoje a senhora não aprendeu a lidar com o meu jeito. Eu tinha muito isso, sabe? Eu falava do jeito que eu queria, da forma que eu queria, eu achava que eu tinha que falar a verdade, que o importante era falar a verdade. E eu sempre dizia que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, é meu jeitinho de ser. Mas não, é o meu jeitinho de ser. Era meu jeitinho de ser? Sim. Mas graças a Deus eu consegui mudar isso, porque era algo que estava me atrapalhando demais. Não só nos meus relacionamentos familiares, mas até mesmo com outras pessoas. Então, assim, eu tinha essa mentalidade fechada de que o meu jeito de falar estava certo, doesse em quem doer, que era o meu jeito e tudo bem se eu fosse assim, porque eu nasci assim. E depois que eu entendi que isso era uma característica de pessoas de mentalidade limitada, de pessoas que não expandem a sua mente, as coisas começaram a mudar um pouco. Então eu comecei a me policiar em algumas coisas, eu comecei a mudar o meu jeito. Hoje em dia, não vou mentir pra vocês e falar que eu mudei completamente. Tem hora que eu estouro, tem hora que eu falo ali no sopetão, mas quando eu faço isso, eu já vejo e falo, ai, me desculpa, não devia ter falado assim. Porque às vezes a gente fica com esse pensamento de que, eu sou assim, eu nasci assim, é meu jeito, é minha personalidade, é que eu tenho personalidade forte. E não é, gente. Às vezes é falta de educação mesmo, é descontrole emocional, é uma mentalidade fechada, limitada, que pensa que não pode mudar, que não pode melhorar, não só pra melhorar a sua vida, mas também o seu convívio com as outras pessoas. E assim, uma das características das pessoas de mente limitada é achar que sabe tudo. E, gente, eu achava que eu era o alecrim dourado que sabia de tudo. Assim, tem vezes que de vez em quando eu ainda me pego, sabe?
me achando assim a rainha da razão, mas eu tenho mudado muito isso. Mas é uma característica muito comum de pessoas da mente limitada, da mente fechada. Você achar que você sabe tudo, você achar que você não precisa descobrir mais nada. Sabe aquela pessoa também que toda vez que você vai conversar e sempre ela quer falar, sempre ela tem razão, sempre ela quer contar uma coisa, uma pessoa fala uma coisa e ela já vem com outra, mas eu, isso, aquilo, outro, sabe? Pessoas que acham que sabe tudo, que é a única, como eu posso dizer, que a única que possui conhecimento, coisas para agregar, são pessoas de mente fechada, limitada, porque ela não abre espaço para aprender com o outro, porque ela já se acha a dona do conhecimento, a dona da razão, que só ela tem algo para agregar. E eu era muito assim. Eu sempre queria ter a razão, e se alguém viesse falar alguma coisa comigo, se eu achasse que eu estava certa, era discussão, com certeza. E quando eu comecei a perceber isso em mim, que eu comecei a perceber que isso estava me limitando a alcançar outras coisas, eu percebi que eu precisava mudar. E não é fácil, viu, gente? Não é fácil, mas você consegue. Outra característica de pessoas de mente limitada, de mente fechada, é não questionar as suas próprias crenças. Você, às vezes, cresceu ouvindo algo, acreditando em algo, e você nunca questiona isso. Será que realmente isso é verdade? Será que realmente é desse jeito? Quando você não faz este questionamento, você fica preso nessas crenças, e às vezes essas crenças estão te limitando a viver coisas diferentes. Outra característica também é aquela pessoa que rejeita tudo que não entende. Eu tinha minhas áreas, né, de aptidão em relação à escola, em relação a conhecimentos, habilidades. Eu tinha minhas aptidões. E quando eu era para fazer algo que eu tinha controle, que eu tinha domínio, eu amava fazer. Mas quando era algo que eu não gostava tanto, que eu não tinha tanta aptidão, que eu não tinha tanta habilidade para desenvolver, eu rejeitava. Entende? Então, quando você rejeita tudo aquilo que você não entende de cara, isso é sinal de que você tem uma mente limitada, porque você não se permite aprender uma coisa nova. Você não se permite ser ruim em alguma coisa para depois se tornar bom. Outra característica também é você chamar de besteira aquilo que faz com que você seja desafiado a mudar na forma que você pensa, na forma que você age. Então, tudo aquilo que te tira da zona de conforto, que vai fazer com que você tenha que mudar, tenha que fazer um esforço a mais, tudo isso que te desafia, que te tira dessa zona, você rejeita, você diz que é besteira, que não é necessário. Eu lembro uma vez que eu tive uma experiência com uma pessoa, e eu lembro que na época a gente estava conversando sobre educação financeira, e eu falando, nossa, a gente precisa assistir mais vídeos sobre educação financeira, sobre investimentos. E eu lembro que eu tava conversando com essa pessoa sobre isso. Ela falou assim, ai, que perda de tempo, isso é bobeira, ficar ali assistindo um trem sobre investimento, sobre isso, sobre aquilo, isso não vai mudar nada, isso é besteira. E na época eu nem percebi, mas hoje em dia eu percebo que aquilo ali era um sinal de uma pessoa de mente limitada. Às vezes ela tinha dificuldade para sentar, para assistir, para aprender algo novo, e ela chamava de besteira. Ela rejeitava porque ela não entendia, porque aquilo ali ia exigir dela um pouco de esforço, ia tirar ela da zona de conforto para que ela aprendesse. Então, todas as vezes que alguém te convida a aprender algo novo, a ver às vezes um vídeo de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, e a pessoa para e fala, nossa, que bobeira, isso não vai mudar nada, isso não vai fazer diferença, é sinal de que a pessoa tem uma mente limitada. E talvez você esteja exatamente assim. Às vezes alguém tá te chamando para correr, para fazer um exercício, tá te chamando para estudar, para ler um livro, mas como isso exige esforço, como isso vai te tirar da zona de conforto, você fala que é besteira. Ai, pra que isso? Ai, que bobeira, não precisa. Isso é um sinal de que você tá com a sua mente limitada. E quando você vive nessa zona de limitação, você não cresce, você não muda, você não expande, você não conquista. E entender isso foi muito importante. E assim, quando a gente vai falando sobre mentalidade, sobre, às vezes, crenças que você tem que te impedem de alcançar
sobre outras coisas é muito legal, é muito interessante. Quando eu comecei a estudar sobre mentalidade, eu consegui entender e perceber tantas coisas, mas tantas coisas, que às vezes eu olhava e pensava que era normal, que tudo bem, mas depois que você começa a estudar, que você começa a perceber, que você começa a questionar, você vê que aquilo não era normal. Como eu dei o exemplo de eu ser uma pessoa extremamente estourada, eu era muito grosseira às vezes no modo de falar e eu achava aquilo totalmente normal, mas depois que eu comecei a estudar mais sobre isso, sobre o comportamento humano, sobre a mentalidade, sobre como mudar o comportamento, porque existem comportamentos que a gente vem praticando desde a infância, então às vezes se livrar disso é difícil, mas não é impossível, dá pra você mudar sim. Não é personalidade forte, não é seu jeitinho de ser, pau que nasce torto, nunca se endireita, não é isso. Você pode mudar, você pode melhorar, você pode transformar seu comportamento, suas atitudes, sua mentalidade. Mas para isso você vai precisar de esforço, sair da sua zona de conforto. E uma coisa que eu sempre falo com vocês, já comentei em outros episódios também, é que o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas são construídas pelos nossos pensamentos. E os nossos resultados são frutos dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, que são frutos dos nossos pensamentos. Então, se a sua mentalidade não muda, se o seu pensamento não muda, seus resultados, seus comportamentos, suas atitudes não vão mudar. Não tem como você colher resultados diferentes do que você está colhendo agora se você continua fazendo as mesmas coisas, se você continua pensando as mesmas coisas, se o seu comportamento é igual todos os dias. Para que você colha resultados diferentes, para que você tenha resultados diferentes, você precisa mudar as suas atitudes, seus comportamentos e seus pensamentos. Porque só assim você vai conseguir, sabe, viver algo diferente, alcançar coisas diferentes, entende? E essa questão da limitação, ela tá presente em todas as nossas áreas da vida. Eu mesma, não sei você, mas eu não vim de uma realidade financeira tão abundante. Graças a Deus, nunca passei fome, sempre tive casa pra morar, sempre tive roupa pra vestir, mas não era aquela coisa de tipo assim, tudo que eu quero, eu tenho. Nunca foi assim. E quando você vem dessa realidade, você convive com outras pessoas também que estão nessa realidade, é muito comum você começar a acreditar que só vive bem, só é próspero, só tem dinheiro quem já nasceu rico, quem já é herdeiro. E que às vezes empreender, ser bem sucedido não é fácil, é impossível, não dá pra você conseguir alcançar. De que você nunca vai conseguir alcançar isso, você nunca vai conseguir ser próspero, ter muito dinheiro, porque você não nasceu rico. E isso é um sinal de uma mente limitada, sabe? Porque o fato de você não ter nascido em berço de ouro não significa necessariamente que você nunca vai conseguir ter dinheiro, que você nunca vai conseguir ser próspero. E tem muita gente que não consegue alcançar isso, essa liberdade financeira. Não tô falando de ficar milionário, mas sabe, de ter uma condição financeira melhor, porque tem essa mentalidade, tipo, eu nunca vou conseguir, eu nasci pobre e vou morrer pobre. E quando você tem esse pensamento de que não vai conseguir, de que se você nasceu assim, você vai morrer assim, você nem tenta mudar, você nem tenta alcançar. E se você nem tenta, é óbvio que você vai morrer assim. Porque a sua crença de que nunca vai conseguir está realmente te aprisionando nessa realidade. E não só em questão financeira, mas também questões emocionais, como eu falei pra vocês. A limitação, ela envolve todas as nossas áreas da vida. Sabe, quando você tem o pensamento de que, eu sou assim, nunca vou mudar. Eu sou assim, vou morrer assim. É o meu jeito. E às vezes você tem uma péssima comunicação e fala, eu não sei me comunicar bem, eu sou ansiosa, eu nunca vou mudar. Eu sempre vou continuar sendo assim. Se você tem esse pensamento de que nunca vai mudar, de que nunca vai conseguir, então você nunca vai tentar. E se você nunca tentar, realmente, você nunca vai conseguir. Então, mudar as suas crenças, os seus pensamentos, é muito importante. Não ficar preso nessas limitações que às vezes você adquiriu durante a infância, por coisas que vivenciou, por coisas que viu, pela realidade que você teve, é muito importante, porque
Você não pode se deixar definir pelo aquilo que você viveu, pelas experiências negativas ou pela realidade de onde você veio. Talvez hoje você não esteja vivendo uma realidade tão boa, algo que você não goste tanto, mas você não pode se prender a isso. Você tem que parar e pensar, nossa, realmente não tenho muito dinheiro, não tenho uma condição financeira tão boa. Realmente minha comunicação não é tão boa, eu sou muito ansiosa. Eu sou muito explosiva às vezes, mas eu vou mudar. Eu não vou continuar assim. O fato de eu ter aprendido e me tornado assim não significa que eu vou morrer assim. Eu posso mudar, eu posso viver de uma forma diferente. Mas isso gera esforço, isso exige esforço. Você vai precisar se dedicar, você vai precisar mudar de verdade, dedicar tempo da sua vida para estudar coisas novas, para aprender novos hábitos, para desenvolver técnicas que te aproximem, sabe, da pessoa que você quer se tornar. E quando você tem essa mente limitada, quando você não se permite sair dessa zona de limitação, é muito comum você ter perdas, porque a limitação ela tem um custo. E muitas vezes esse custo é perder oportunidades incríveis, é ter um relacionamento fracassado, é viver sempre estagnado, é sempre ter medo de viver coisas novas e diferentes por medo do fracasso, por medo de não conseguir, por medo de dar errado. E quando você se limita a esses pensamentos, você acaba deixando de viver e experimentar coisas incríveis por medo, por preguiça, às vezes, sim, de estudar, de aprender, de fazer algo novo, de dedicar esforço e tempo para coisas que vão te mudar. Então, quando você percebe que muitas coisas da sua vida, muitas mudanças na sua vida, depende da sua mentalidade, tudo muda. Porque muitas pessoas não saem do lugar. Às vezes você está no mesmo lugar, você está vivendo o mesmo dia todos os dias e você fala, nossa, eu nunca vou sair dessa. Nossa, tá muito difícil. Às vezes você tá frustrado com a vida que você tá levando e às vezes você culpa todo mundo. É culpa pela falta do dinheiro, é culpa da pessoa, é culpa de não sei o quê. Você culpa tudo, mas talvez o único culpado seja a sua mentalidade. Talvez você só não saiu dessa realidade ainda porque a sua mentalidade te mantém aprisionado nela. Sabe, fazendo com que você acredite que é isso que você vai viver, que é isso que você merece. Então, mudar a sua mentalidade é fundamental para que você consiga alcançar um nível diferente do que você tá agora, sabe? E com isso, eu trouxe alguns hábitos, algumas técnicas, podemos chamar assim, que eu tenho feito, que assim quando eu comecei a entender mais sobre a mentalidade, eu comecei a desenvolver, eu comecei a praticar e é o que tem me ajudado a mudar minha mentalidade mesmo, sabe? A sair dessa zona limitante e expandir de fato a minha mente. Minha primeira técnica, na verdade não é uma técnica, é um hábito, podemos chamar de hábito, que é aprender coisas novas. Quando você aprende uma coisa nova, seu mundo se torna um pouquinho maior. Se você não aprende nada, você vai continuar preso aqui, sabe? Quando você aprende sobre educação financeira, às vezes juntar dinheiro, investir dinheiro, a sua cabeça, a sua mente, ela se expande, você vai para outro nível e você começa a perceber que é real, que aquilo é alcançável. Então, busque aprender coisas novas, leia livros, ouça podcasts, sabe, faça cursos, aprenda coisas novas, porque quando você aprende, seu mundo se torna um pouquinho maior. E quando ele se torna um pouquinho maior, você começa a enxergar, a ver aquilo que antes parecia impossível, inalcançável, como algo palpável, como algo que você pode conquistar, que você pode alcançar. O segundo hábito é começar a questionar as suas certezas. Sabe, começa a questionar, será que realmente eu tô certa? Será que eu não tô errada? Será que é desse jeito mesmo? Será que eu não posso mudar? Sabe, começa a questionar aquilo que você tem certeza. Pessoas que crescem, fazem perguntas, questionam. Pessoas limitadas, pessoas
que não saem do lugar, estagnadas, elas continuam defendendo as mesmas certezas, elas continuam defendendo as mesmas crenças, mesmo que essas crenças e essas certezas não façam com que elas avancem. Então comece a se questionar. Questione as suas crenças, as suas ações, suas atitudes, seus comportamentos. Questione seus pensamentos, sabe? Aquelas verdades que você coloca como isso é verdade, não pode ser mudado. Comece a questionar para ver se realmente é isso. E o terceiro hábito eu já falei muito sobre isso com vocês em alguns outros episódios, que é sobre cuidar com as pessoas com quem você tem convívio, sabe? Esteja com pessoas que pensem diferente da forma como você pensa hoje. Se você tem um pensamento hoje que você quer mudar, você não quer ser mais assim, então comece a andar e a estar com pessoas que pensem diferente de você. Porque se você ouve, se você convive só com pessoas que são iguais a você, que têm os mesmos pensamentos, as mesmas crenças limitantes que você tem agora, você nunca vai mudar. Você nunca vai aprender algo novo, você nunca vai subir para o próximo nível. Então, sabe, diversificar o seu convívio social é muito importante para você mudar a sua mentalidade. A sua mentalidade, ela muda através dos seus novos conhecimentos, através das suas novas experiências e através do convívio que você tem com as outras pessoas. Então, cuide disso. Vou falar aqui, expanda seu repertório, não. Expanda seu território social. Sabe, se você tá num círculo social hoje que não te desafia a ser melhor, que não te incentiva a ser diferente, a pensar fora da caixinha, então saia, expanda esse território, conheça outras pessoas, se aproxime de outras pessoas, para que você consiga mudar a sua mentalidade, porque a sua mentalidade só vai mudar se você mudar aquilo que está consumindo, aquilo que está aprendendo, se você aprender coisas novas, diferentes, se você começar a questionar aquilo que você já sabe, se você começar a diversificar o seu convívio social, estar com pessoas diferentes, que pensam de forma diferente. E para finalizar, gente, eu só quero falar que você não muda a sua vida para depois mudar a sua mentalidade. Primeiro, a mudança precisa acontecer dentro de você. A mudança precisa acontecer aqui. Primeiro você muda a sua mente, sua mentalidade, seus pensamentos e depois a vida te acompanha. Não é a sua vida que precisa mudar primeiro é a sua mente, é a sua mentalidade. É aqui dentro que precisa ser transformado e quando você muda internamente, aquilo que gerou mudança aqui dentro acaba externalizando, acaba saindo para fora e as outras coisas vão mudando consequentemente. E eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você, eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de compartilhar com um amigo, deixar seu like, porque isso nos ajuda muito. E eu te vejo no próximo episódio. Beijo!